Olá a todos, eu sou o professor Rogério. Essa videoaula ela foi pensada para os alunos do curso técnico em redes e computadores, especificamente do terceiro termo dos alunos do Senai. Nela nós vamos baixar e configurar o servidor Zabbix. No caso, nós vamos baixar um arquivo de appliance. Esse arquivo de appliance é um arquivo onde o Zabbix Server já foi previamente configurado. Claro que será necessário fazer algumas configurações adicionais. Bom, o primeiro passo é nós entrarmos no site do Zabbix, que é zabbix.com. Aqui no botão Download aparecem as diversas possibilidades para instalação do Zabbix. Hoje nós vamos aqui em Zabbix Appliance. Na tela seguinte, existem as diversas possibilidades para baixar um arquivo de appliance de acordo com o programa de virtualização. No nosso caso, estamos utilizando o VirtualBox, então download na segunda opção. Eu já baixei esse arquivo, que é um arquivo com a extensão .vmdk, é um arquivo de disco rígido virtual. Aproveitando que nós estamos nessa página aqui, é interessante também olhar a documentação. Está aqui, ó, Zabbix Manual. Na documentação, podemos observar que a versão de Linux utilizada para a instalação do Zabbix foi o Ubuntu. E logo abaixo existem outras informações de configuração deste arquivo de appliance, na verdade dessa VM. Algo fundamental é verificar, aqui ó, as credenciais de acesso ao sistema, ou seja, usuário e senha utilizado. Podemos observar aqui que o usuário é o usuário appliance com a senha Zabbix. Eu não vou me preocupar agora com essas informações, porque eu estarei passando para vocês depois. Bom, uma vez baixado o arquivo do Zabbix, nós vamos navegar até a pastinha onde foi baixado o arquivo. Esse arquivo ele vem compactado, então o primeiro passo é descompactá-lo. Então, botão direito, eu estou utilizando o 7-zip, o 7-zip para descompactar, né, extrair os arquivos. Então, opção extrair arquivos, ok, e aguardar um pouquinho enquanto é feita a extração dos arquivos. Pronto. Feita a extração, vai ser gerada uma pastinha, vamos entrar nela. Porém, todavia, nessa pastinha ainda existe um arquivo compactado. Na verdade, não é compactado, ele está apenas agrupado. Então, botão direito, 7-zip, extrair arquivos, ok. Nessa segunda etapa de extração, foi gerada uma nova pastinha. E dentro dessa pasta está cá, o disco VMDK, que é um disco rígido virtual. Bom, agora nós podemos abrir o VirtualBox. Vamos criar uma nova máquina virtual, então botão novo. Essa nova máquina virtual, o nome dela eu vou começar com Ubu, só para que o VirtualBox identifique que o tipo é Linux e a versão Ubuntu. Porém, vou chamá-la de Zabbix Server. Em relação ao disco rígido, nós não vamos criar um novo disco rígido virtual agora. Nós vamos utilizar um disco já existente. Então, seleciona a última opção. E aqui nessa pastinha que abre, pode clicar. Nós vamos aqui em acrescentar e navegar até a pastinha de downloads, onde foi descompactado, descomprimido, né, o nosso arquivo de appliance, que foi baixado, compactado. Tá aqui, ó. Seleciono o disco, botão abrir, escolher, para que esse disco agora ele fique vinculado com essa nova VM. Memória podemos deixar 1024 mesmo e botão criar. Bom, a partir de agora, eu vou estar seguindo um roteirinho que eu já fiz e estarei disponibilizando para vocês.
Tá aqui, esse é o meu roteiro. Nesse meu roteiro está um passo a passo de todas as etapas que serão seguidas, começando aqui pelas credenciais de acesso, né? Usuário appliance, senha Zabbix, algumas informações complementares e uma etapa que fala das interfaces de rede. Eu vou estar seguindo o modelo feito aqui na escola, onde nós utilizamos 3 interfaces de rede. Lá no VirtualBox, a primeira interface, que é a NP0S3, deixa como NAT, e as outras seguintes, a NP0, S8 e S9, deixando como bridge. Depois, no sistema operacional, a primeira interface vai receber IP de forma dinâmica através do servidor DHCP, enquanto que a segunda, vamos colocar o IP fixo 192.168.0.1. A terceira interface também vai receber IP de um servidor DHCP. A primeira interface, aqui na escola, ela é necessária por uma questão de autenticação na máquina hospedeira. Isso porque, para que a máquina virtual possa ter acesso ao repositório da internet, é necessário que a hospedeira forneça esse acesso via essa interface NAT. Então, antes de mais nada, antes mesmo de startar a máquina virtual, vou vir aqui em configurações para poder habilitar as interfaces de rede. No caso, a primeira interface ela já vem habilitada em modo NAT. Vou habilitar a segunda colocando-a em modo bridge. A mesma coisa para o adaptador 3. Habilito e seleciono placa em modo bridge. Ok. Feito isso, podemos startar essa máquina virtual. Uma vez que a máquina virtual foi startada, vamos nos logar. Segundo a documentação oficial, o usuário é o appliance e a senha é Zabbix. Para poder entrar como root, digita sudo su- a senha do usuário appliance, Zabbix. Bom, vamos lá. Quais são os ajustes iniciais? Primeira coisa, o teclado, se vocês observarem, ele não está no padrão brasileiro, no BR-ABNT2. Então, ajustando o teclado, para tanto, usando o editor VI. Outra coisa interessante, para quem usa o Nano, olha lá, não tem Nano instalado, então vai ter que ser o VI. VI, o arquivo é o /etc /default /keyboard. Nesse arquivo, na linha XKB Model, que aqui é a terceira linha, 2.7 set number, no caso na linha 5, né? Nós vamos apagar esse PC105 e colocarmos ABNT. E na linha de baixo, na linha 6, no XKB Layout, apagar esse OS e colocar o BR. Só isso daqui já vai deixar o nosso teclado em português do Brasil. Saindo e salvando. Agora, nesse caso, precisamos reiniciar a máquina virtual. Ok, logando de novo, usuário appliance. E a senha Zabbix. Testando o teclado. Olha lá, agora já temos o C cedilha. E novamente, entrando como root, sudo su menos. A senha Zabbix do usuário appliance. Bom, tendo sido configurado o teclado, vamos para a configuração de IP das interfaces de rede. Digitando IP-4A, podemos observar que todas as interfaces estão desconfiguradas, somente a interface Loopback que está configurada. Então, editando as interfaces de rede, usando o editor VI,
o arquivo é o /etc/network/interfaces. O Ubuntu ele é baseado em Debian, então basicamente é o mesmo modelo do Debian. Bom, há uma coisa que é importante verificar antes de começar a editar esse arquivo, é o nome das interfaces. Observem que aqui no arquivo de edição das interfaces de rede, a interface aparece com o nome de ENS33, porém, com o IP address, observamos que cada interface está com um nome diferente, ENP0, S3, S8 e S9. Ok, então voltando aqui, primeiro passo, vamos mudar o nome dessa interface. Então, 2 pontos, porcentagem S, usando a ferramenta de localizar e substituir, localizar a palavra ENS33 e substituir por ENP0S3. Tá lá. Agora, vamos adicionar uma nova linha, que é a Auto ENP0S3. Vou copiar essas 3 linhas, 3YY, para usar como referência. Criar um novo comentário, segunda interface de rede, e colando. Já vou aproveitar e colar para a terceira. Então, novo comentário. Opa! Terceira interface de rede e colando. Vamos lá. Fazendo os devidos ajustes. Nesse caso aqui, a segunda interface de rede, ela se chama ENP0S8, ajustando aqui embaixo também. Na próxima linha, ENP0S8. E o que foi combinado? Que essa segunda interface, ela vai receber IP, aliás, ela não vai receber IP, ela vai ter o IP fixo. Então, mudando DHCP para static e adicionando o IP. Então, address, o IP vai ser 192.168.0.1 e na linha de baixo, netmask para máscara de subrede, vou manter a máscara padrão de classe C, 255.255.255.0. Já a terceira interface de rede, o nome dela é ENP0S9, então alterando nas 3 linhas, ENP0S9, e mantendo ela para receber IP de forma dinâmica pelo servidor DHCP. Ok, salvando e sair, e saindo. Agora, nós vamos, como essas 3 interfaces estão desabilitadas, nós vamos ativá-la. Então, é IFUP e o nome das interfaces, ENP0S3, a ENP0S8 e a ENP0S9. Bom, verificando com IP-4A, opa, digitei errado, IP-4A, as 3 interfaces já estão habilitadas e cada um recebeu IP conforme deveria ser. A próxima etapa na configuração vai ser o banco de dados. Esta versão de Appliance já vem com o banco MySQL instalado e configurado para trabalhar em conjunto com o Zabbix Server. Se nós digitarmos MySQL, já podemos entrar no SGBD sem necessidade de senha. Eu não vou me preocupar em querer colocar a senha para o root agora, porque é algo que já foi visto várias vezes. Porém, digitando Show Databases, observamos que já existe o banco Zabbix. O que é necessário é dar uma senha ao usuário Zabbix também. Então,
grant all privileges, conceda todos os privilégios on Zabbix, ponto asterisco. Esse Zabbix é o banco de dados, ou seja, o asterisco representa todas as tabelas do banco Zabbix. Agora, para quem? To, o nome do usuário vai ser Zabbix, arroba, porcentagem para indicar que a administração do banco de dados pode ser feita remotamente, e esse usuário ele é identificado identified by, a senha vai ser Zabbix também. Então, o banco de dados se chama Zabbix, o usuário Zabbix, e a senha desse usuário também é Zabbix. Ok. Bom, feito isso, nós podemos sair do banco de dados. Então, exit. As próximas etapas são etapas de configuração do servidor Zabbix. A primeira etapa vai ser a configuração do time zone, da localização geográfica. Então, copy /usr /share /zone info. O nosso time zone, que é América, São Paulo, e vai ser copiado para /etc /local time. Próxima etapa. Também vai ser uma configuração de time zone, só que dessa vez em um arquivo do Apache. Então, vi /etc /apache2 /conf-available /zabbix.conf. Nesse arquivo, o time zone ele está como Europa, Riga. Riga, que é a capital da Letônia, que é a cidade do Alexei Bledchev, né? Então, o que nós vamos fazer? Mudar para América, São Paulo. Eu vou usar o recurso de localizar, substituir do editor VI. Então, porcentagem S localizar Europe Bom, o barra aqui, como barra ele é utilizado como delimitador do localizar, substituir, é necessário fazer uma quebra. Então, primeiro eu coloco o barra invertida, depois o barra. Agora sim, a cidade Riga. Então, localizar lá na Europa, a cidade Riga. Agora, o barra do delimitador do localizar e substituir. Então, vai ser substituído Europa por América, sem acento. Barra, só que mesma coisa. Coloco primeiro o barra invertida para fazer uma quebra, depois o barra e a cidade São Paulo, sem o tio, do São Paulo. Barra para fechar, G para fazer um texto todo. Tá lá feita a troca. Só isso nesse arquivo. Então podemos salvar e sair. Próxima etapa. Deixa eu achar aqui na minha referência. A próxima etapa também é uma configuração de time zone, só que agora é num arquivo do PHP. Então, VI, usando o editor VI, o arquivo é o /etc /php /7.0 /apache2 /php.ini. Nesse arquivo, nós temos que procurar a palavrinha date.timezone. Então, date.timezone. A letra N para procurar a próxima ocorrência. Tá aqui, ó, tem duas ocorrências da palavra timezone. Uma é um texto, observação que o comentário nesse arquivo é o ponto e vírgula. E a segunda palavra timezone, a segunda ocorrência, realmente é uma configuração. Então, eu vou apagar o ponto e vírgula do comentário.
e posicionar o cursor no final do arquivo e colocar date.timezone igual a América barra São Paulo. Detalhes sem colocar acento. Então, 2.x para salvar e sair. Bom, estas foram todas as configurações. A partir de agora, nós podemos reiniciar o serviço do Apache. Então, systemctl restart Apache 2. A sequência da configuração agora vai ser no navegador de internet, a partir do IP de um dos IPs da rede, né? No caso, aquele IP que também está na máquina hospedeira. A partir de agora, basta digitar o IP compartilhado pela mesma rede entre a máquina hospedeira e a máquina virtual no navegador de internet. Então, no meu caso, é o 10.107.133.13. Enter. Vai abrir a página de apresentação de boas-vindas do Apache, do servidor web. Colocando no final /Zabbix, vai aparecer o front-end do Zabbix. Bom, nos logando o usuário admin e a senha Zabbix. Pronto. Assim finalizamos essa etapa de instalação do servidor Zabbix. Na verdade, não foi uma instalação, né? Foi a configuração do servidor Zabbix a partir do arquivo de appliance da Zabbix. Muito obrigado, até a próxima.